edificado casas de pedra lavradas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, vocês não beberão do seu vinho. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados gravíssimos. Afligis os justos, aceitais subornos e negais o direito aos necessitados na porta. Então, naquele tempo, que for prudente, guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas: chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear para que planteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis esse dia, diz o Senhor, dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como se entrando em casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Gente, a ideia principal de Amós aqui é o seguinte: o culto, para ser aceitável a Deus, ele precisa ser acompanhado de temor a Deus e justiça para com o próximo. Você oprime o seu empregado, você trata mal a sua empregada, você é um rabugento na sua vizinhança, não adianta prestar culto a Deus, não. Estou fazendo o que aqui? A ética social e pessoal é componente da religião verdadeira. É o que Amós lembra aqui. Lá no capítulo 4, olha aí o verso 24. Somente quando o povo deixasse o quê? Correr o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene, é que Deus iria se agradar das assembleias solenes, dos sacrifícios e dos cânticos. Prosperidade, religiosidade, falta de temor a Deus, falta de respeito ao próximo, e a última característica da profecia de Amós é o seguinte: uma mensagem de juízo. Alguém deu o título à profecia de Amós, disse que essa profecia pode ser chamada de o dia do leão. Olha o que diz o verso 8 do capítulo 3. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amós vai comparar a voz de juízo de Deus a um rugido de leão. Olha o que diz o capítulo 5, os dois últimos versos que nós lemos, 18 e 19. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis este dia? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ou como se entrando em casa encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. Esse ano eu tive o privilégio de levar Arthur lá no zoológico. Fomos lá, eu, Reinaldo, Cris e Larissa. E estávamos ali vendo os bichos até que nós chegamos naquela parte que está aquele leão lá, gigantesco. E era bem cedinho, ele estava meio sonolento, a gente tentando, gritava, falava alguma coisa, ver se... Não pode jogar nada, né? Pode gritar, fala aí alguma... Nada. Ficamos ali uns 10 minutos e eles não se manifestaram. Então nós continuamos o nosso passeio, continuamos vendo os bichos.
Uns 5 minutos depois, nós já estávamos assim a uns 100, 150 metros distantes. Eu acho que era eu e Reinaldo, não sei. E a leoa, foi a leoa, não foi o leão não, rugiu. Gente, eu tomei um susto. Eu estava longe da jaula, mas foi aquele negócio estrondoso. De muito longe, nós ouvimos a leoa rugir. Imagine que um bicho daquele fuja da gaiola, vem na sua direção rugindo. O que você faz? Você ri? Amós sugere que você saiba o que fazer. Olha o que diz o capítulo 4, verso 12. Portanto, assim te tratarei, ó Israel, e porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. É a advertência de Amós. Amós diz assim, ó, o dia do leão está chegando. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que você deseja? Se o leão rugir, saiba o que fazer. O que a Bíblia diz? Que mais cedo ou mais tarde o vosso pecado vos alcançará. E o que Amós vai dizer ali para o seu povo é o seguinte, olha, se Deus pune as nações vizinhas por causa do seu pecado, não pense que ele vai deixar passar impune Israel. E Amós prega, o dia do leão está chegando. O dia do leão está chegando. Durante 30 anos, 3 décadas pregando e nada. 3 décadas depois, diz a Bíblia, a história, que o dia do leão chegou. E o que aconteceu com Samaria? Foi destruída para sempre. Samaria nunca mais voltou a existir. Então perceba, características da profecia de Amós. Prega num contexto de prosperidade, prega num contexto de religiosidade, de falta de temor a Deus, de falta de respeito pelo próximo, e é uma profecia de juízo. Partindo para a parte final da mensagem, eu quero fazer 2 aplicações para as nossas vidas e encerrar. Primeiro, quando você lê os profetas, você vai perceber que a maior parte das profecias são mensagens de juízo. Gente, a mensagem dos profetas, na maior parte das vezes, é uma mensagem de confronto. É uma mensagem extremamente dura. E assim, e tem essa conotação por causa da quantidade de pecados do povo e da advertência de Deus para o povo abandonar o pecado, e o povo não abandona o pecado. E certamente que ouvir mensagens como essas daqui, advertências como essas daqui, não é agradável. Como diz o nosso amigo Marcinho ali, mensagem pau no lombo dói. Não é bom ouvir. Aí a gente pensa assim, bem, mas isso era para aquele povo intransigente, pecador, que não queria nada com Deus, que era idólatra lá do Velho Testamento. Então abra aí Mateus 23.
Jesus Cristo. Olha o que Jesus vai falar. Mensagem, o conteúdo da mensagem de Jesus muito parecida com as denúncias de Amós. Olha o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso recebereis uma condenação muito maior. O que a gente encontra aqui? Religiosidade. Os caras estão orando. E, ao mesmo tempo, exploração. O mesmo contexto de Amós. Religiosidade e injustiça. Religiosidade e nenhuma preocupação com o próximo. Então, Jesus denuncia e Jesus adverte contra esse tipo de atitude de padrão. O texto continua, versos 25 a 27 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Apesar de serem palavras duras, né? São duras, duríssimas. Ao que parece, Jesus não profere essas palavras com um prazer mórbido em seus lábios. Porque o texto continua e lá no final ele vai dizer com muita tristeza assim em Jerusalém, a partir do verso 37, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, gente, Jesus também era um pregador linha dura. Lá da linhagem de Amós, linha dura. Tem um livro do John MacArthur que... Me lembra aí, Douglas, o nome? A Outra Face. Quem lê esse livro vai perceber que não era os fariseus que procuravam Jesus para entrar em combate com Jesus, não. Nunca tinha percebido isso. O MacArthur vai mostrar que era Jesus que procurava os fariseus e pisava no calo deles. E aí começava a brigar, a discutir. O John MacArthur vai mostrar o seguinte: olha, você vê o erro e fica quieto e adota uma postura do politicamente correto, isso está erradíssimo. Você tem que ver o erro, ir lá e confrontar, porque esse é o ensinamento e essa foi a atitude de Jesus. Pregador linha dura, mas contudo, como a gente viu aqui, sem perder a ternura. Como diz aquele ditado, o bom pregador é aquele que consola os aflitos e aflige os consolados. Jesus fazia isso. Então o povo, quando está em pecado, precisa que a palavra de Deus seja pregado com dureza, para que o pecado seja abandonado. E por fim, a profecia de Amós e os profetas, eles nos ensinam
a importância de uma espiritualidade prática e coerente. Nós cantamos há pouco, né? Seja a minha vida um padrão naquilo que eu falar, no procedimento, no exemplo aos fiéis levar. Grande parte da população brasileira, ela se diz filiada a uma igreja. No entanto, a vida de grande parte das pessoas que frequentam as igrejas é altamente superficial. Quantos de nós lemos diariamente a palavra de Deus? Quantos de nós diariamente lemos e temos o nosso momento de oração pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida da nossa igreja, pelas injustiças sociais, pelos nossos governantes? Conquanto façamos parte de igrejas, nós brasileiros, a grande parte das verdades bíblicas, elas não são aplicáveis à nossa vida. Muito pouca piedade é percebida na vida dos brasileiros. Eu não tenho essas informações aqui direito para dar, mas um dia eu vou trazer para vocês essas informações. Eu só lembro de uma. Sabe qual é a cidade brasileira que tem mais igreja por metro quadrado? Tem muita lá em Salvador, né? Mas igreja evangélica por metro quadrado, São Gonçalo. Sabe qual é a pior distribuição de renda da América Latina? São Gonçalo. Que coisa impressionante. De que adianta, diz Amós e a palavra de Deus, a nossa espiritualidade, se ela não possui coerência e prática? De que adianta a espiritualidade se ela não serve para ajudar o outro, para abençoar o próximo, se ela não é aplicada no nosso viver diário, se ela não expressa temor a Deus? Então a mensagem de Amós, ela nos lembra o quê? É necessário conjugarmos fé e prática. Amós vai dizer assim, olha, a espiritualidade precisa estar integrada com a fé. A fé precisa de obras, diz Tiago, para que ela não seja morta. Essa é uma das principais mensagens da profecia de Amós. Vamos ler aí João 13, abra aí. João 13, a partir do verso 13 até o 17, diz: Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. E agora? Se de fato sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Irmãos, nós sabemos de muitas coisas.
Como que nós sabemos? Quanta teoria nós sabemos? Mas Jesus diz assim: se fizerdes essas coisas, vocês serão felizes. Sabe por que nós somos muito infelizes em grande parte das nossas vidas? Porque a gente não pratica aquilo que a gente sabe. E não praticar o que a gente sabe é pecado. E é o pecado que nos traz desgosto. Não é só saber as coisas que traz felicidade, é fazê-las. Em todo o ensino de Jesus, você pode perceber, essas duas palavras, elas sempre estão juntas: saber e fazer. E ocorrem sempre nessa ordem. A gente não pode fazer enquanto não soubermos. Mas podemos saber sem fazer. Isso é trágico. Jesus vai dizer que a casa construída sobre a rocha é a casa do homem que sabe e faz. E a da areia daquele que, construída sobre a areia, aquele que sabe e não faz. Há um pensamento que diz assim: uma ideia não associada a uma ação nunca se tornará maior que a célula que a gerou. Uma vez eu ouvi o pastor Gilson pregar e ele disse assim: uma fé digna de ser crida é uma fé digna de ser vivida. Se você não vive o que você crê, é porque você não crê de verdade. Porque fé garante ação. A nossa doutrina é aquilo que nós somos quando nós paramos de falar e começamos a agir. Muitas vezes nós falamos muito, fazemos pouco. Sabemos muito e agimos pouco. Assim como a fé, que não se demonstra em feitos, diz Tiago, é uma coisa morta. As palavras que não se ratificam com ações são ocas, são vazias. Então, qual é a profecia de Amós? O que ela nos ensina, principalmente? Como que nós devemos lidar com Deus e com o próximo, fora dos arraiais eclesiológicos. Amós nos chama a atenção, então, para a necessidade de temer a Deus e de respeitar o próximo. Aliás, é nisso que se resume, disse Jesus, a lei e os profetas. Perguntaram para Jesus, faça o resumo. Jesus diz, olha, o resumo das mensagens dos profetas é: teme a Deus e respeita o próximo. Isso que deve ser visto, praticado, aprendido na minha, na sua, nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé.